E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do primeiro vídeo sobre o concurso 1135 que já vem acumulado por ser final 5, hein? Já pensou? Se ninguém acertar essa loteca 1134, a gente vai chegar bem próximo aí dos 2 milhões de reais, hein? Sinceramente, eu quero ganhar o prêmio da loteca 1134, né? Mas vamos ver. Se você gosta do conteúdo do canal, dá aquele apoio se inscrevendo, compartilhando e comentando aí nos vídeos. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Botafogo e Palmeiras. Que jogaço, hein? Eu acho que tirando esse jogo aqui entre eles, o outro jogo pela Libertadores, meu Deus, já pensou? O último jogo aí do Botafogo, ele venceu fora de casa o Vitória, em casa venceu o Atlético Mineiro por 3-0 e fora de casa venceu o Cuiabá por 2-1. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1 em casa também venceu o Bahia por 2-0 e fora de casa empatou com o Grêmio em 2-2. Classificação do campeonato, o Botafogo tem 33 pontos, 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Olha esses números. O Palmeiras, ele é o segundo colocado com 33 pontos, 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É impressionante, hein? Próximo jogo aí do Botafogo é pelo Brasileirão, vai enfrentar o Internacional em casa e o Palmeiras também vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Botafogo, 2 empates e 10 vitórias para o Palmeiras. O último confronto 4-3, hein? Quem é que não lembra desse jogo, hein? Palmeiras venceu fora de casa o Botafogo, uma virada histórica. Antes disso, né, no mês 6 de 2023, na casa do Palmeiras, o Botafogo venceu por 1-0. Bom, para essa partida aqui, gente, não tem nem o que analisar, não tem o que falar dessa partida aqui. Aqui os números não tem o que dizer, não tem como falar que vai para um lado, vai para o outro. Aqui, se você tem condições, coloca um triplo, pronto e acabou. Assiste a partida, só aproveita. Eu, como não tenho o costume de jogar triplos, eu tô indo nessa primeira partida aqui de duplo, eu tô indo de Botafogo e Palmeiras, né? Vamos ver se eu consigo contar com a sorte aí nesse palpite. Jogo 2, Juventude e Atlético Mineiro. O último jogo aí do Juventude venceu fora de casa pela Copa do Brasil o Internacional por 2-1. Em casa venceu o Grêmio por 3-0 e fora de casa perdeu para o Bahia por 2-0. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 2-1, muitos dizendo aí com a ajuda do juiz. Fora de casa perdeu para o Botafogo por 3-0 e em casa perdeu para o Flamengo por 4-2. Classificação do campeonato para as duas equipes, o Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 21 pontos, em 15 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, e o Juventude ele é o 13º colocado com 19 pontos, em 14 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude é em casa contra o São Paulo, e o Atlético Mineiro também vai jogar em casa contra o Vasco. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem enorme aí para o Atlético Mineiro, né? O Juventude não tem vitórias, não há empates e são 6 vitórias do Atlético Mineiro. O último jogo foi somente em 2022, vitória do Atlético Mineiro em casa e, como era de se esperar, né, na casa do Juventude, vitória do Atlético Mineiro por 2-1. O Atlético Mineiro tá vindo de vitória aí em cima do São Paulo, porém muitas contestações, né, principalmente do treinador aí do São Paulo. Realmente, né, analisando bem a imagem, um dos gols do Atlético Mineiro, a bola pega na mão do Paulinho, então, por regra, né, hoje em dia deveria ser anulado o lance, né, porém, depois de analisar no VAR, o gol foi validado. Em muitos momentos dessa partida, o São Paulo ele dominou a partida, então, olhando bem, o Atlético Mineiro vai ter trabalho aí contra o Juventude, né? Porque vai estar jogando fora de casa. O Juventude é um time que gosta da posse de bola, vai ter o apoio da torcida. E como a gente pode ver ali nos números, né? São duas equipes que empatam bastante. Por esse motivo, eu tô indo num empate seco entre eles. Jogo 3, Corinthians e Criciúma. Último jogo do Corinthians, derrota aí para o Vasco da Gama, fora de casa. Fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 3-0 e em casa venceu Vitória por 3-2. Já o Criciúma empatou com o Fluminense em 1-1 em casa, fora de casa perdeu para o Vitória por 2-1 e em casa venceu o Cruzeiro por 1-0. Classificação do campeonato, o Criciúma ele é o 14º colocado com 17 pontos, em 14 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Corinthians ele é o 17º colocado com 12 pontos, em 16 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians vai pegar uma pedreira que é o Bahia em casa e o Criciúma também vai jogar fora contra o Flamengo. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Corinthians, 1 empate e nenhuma vitória para o Criciúma. O último confronto foi só lá em 2014 pelo Brasileirão, o Corinthians venceu por 2-1. No mesmo ano, na casa do Criciúma, empate em 0-0. O meu palpite aqui pode até parecer polêmico,
polêmico, né? Eu tô indo seco na vitória do Corinthians. O que eu tô levando em consideração aqui é esse histórico, né? Apesar de muito antigo. Mas o Corinthians vai estar jogando em casa e é bem provável que até o dia dessa partida aqui, o novo treinador tenha implementado alguma coisa, né? Então, acredito que vai ter aquela empolgação dos jogadores para demonstrar trabalho, demonstrar serviço, né, para o novo treinador. Então, eu tô acreditando nesse palpite aqui na vitória do Corinthians, viu? Apesar de ser difícil, mas tô acreditando na vitória do Corinthians. Jogo 4, Rosário Central e Internacional. O último jogo do Rosário foi contra o Barracas fora de casa, perdeu por 1-0. Fora de casa, empatou com o Godoy Cruz em 1-1 e em casa, mais um empate com o Lanús em 1-1. Já o Internacional pela Copa do Brasil, né, em casa perdeu para o Juventude por 2-1. Outro jogo em casa perdeu para o Vasco por 2-1 e fora de casa empate com o Fluminense em 1-1. Aqui o que eu trago em desempenho é que o Rosário Central, nos seus últimos 7 jogos, jogando em casa, 6 ele fez menos que 2 gols e meio. Já o Internacional, fora de casa, nos seus últimos 12 jogos, 10 ele também fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Rosário Central é em casa, pelo Campeonato Argentino contra o Sarmiento, e o Internacional vai jogar fora de casa contra o Botafogo pelo Brasileirão. Em confrontos não há muita coisa entre eles, e nesse palpite aqui, olhando os números, né, é um jogo difícil para o Internacional, não vem apresentando um bom futebol. O melhor resultado aí para o Internacional nos últimos 3 jogos foi ter empatado contra o Fluminense, que é o lanterna do campeonato. E para essa partida aqui, levando em consideração que é um campeonato importante, que o Internacional quer avançar, eu tô indo de empate seco entre eles. Assim o Internacional consegue resolver as coisas em casa no segundo jogo. Jogo 5, Atlético Goianiense e Vasco. O último jogo aí do Atlético Goianiense perdeu fora de casa para o Palmeiras por 3-1. Em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. E fora de casa, perdeu para o Bragantino por 3-1. Já o Vasco, em casa, venceu o Corinthians por 2-0. Fora de casa, venceu o Internacional por 2-1. E em casa, venceu o Fortaleza por 2-0. Classificação do campeonato, Vasco, ele é o 11º colocado com 20 pontos. Em 16 jogos, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o Atlético Goianiense, ele é o 19º colocado com 11 pontos. Em 16 jogos, tem 2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense é contra o Fortaleza, fora de casa. E o Vasco também vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 3 vitórias, são 3 empates entre eles e 9 vitórias para o Vasco. O último confronto foi só lá no mês 1 de 2021, 0-0 na casa do Atlético Goianiense, e na casa do Vasco, o Atlético Goianiense venceu por 2-1, só que em 2020. O Vasco, né, começou a jogar bem. Será que nessa partida o Coutinho já vai estar jogando, né? Atlético Goianiense não vem apresentando um bom futebol, mesmo em casa, né, tá perdendo muito, precisa muito pontuar. E para essa partida aqui, com Coutinho ou não, eu tô indo seco na vitória do Vasco, mas essa partida aqui é uma daquelas que cabe até um duplo aqui também no empate. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. Último jogo aí do São Paulo, né? Perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro por 2-1. Em casa venceu o Bragantino por 2-0 e fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Já o Grêmio em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Contra o Juventude fora de casa perdeu por 3-0 e em casa empatou com o Palmeiras em 2-2. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o 5º colocado com 27 pontos. Em 16 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E o Grêmio ele é o 18º colocado com 11 pontos em 14 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo é fora de casa contra o Juventude e o Grêmio vai jogar em casa contra o Vitória. Últimos confrontos entre eles, o São Paulo tem 3 vitórias, são 6 empates e 6 vitórias para o Grêmio. Último confronto foi no mês 10 de 2023, na casa do São Paulo, 3-0 para o São Paulo. Antes disso, no mês 6 de 2023, na casa do Grêmio, o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. Hoje em dia, né, situações bem diferentes, né, o São Paulo brigando lá na ponta da tabela e o Grêmio não consegue sair da zona de rebaixamento. Teve mais uma derrota aí agora para o Cruzeiro e agora vai pegar esse jogo complicadíssimo, né, que é o São Paulo no Morumbi. Essa partida não tem muito o que dizer, né, os números aí todos a favor do São Paulo. Eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Para essa partida aqui, pelo que vem apresentando as duas equipes, se o Grêmio conseguir um empate, eu já até considero uma zebra, viu? Apesar de considerar o Grêmio um time bem guerreiro, né, mas ultimamente não vem demonstrando muita coisa, né? Jogo 7, CRB e Botafogo de São Paulo. Último jogo do CRB, fora de casa perdeu para o Mirassol por 1-0. Em casa empatou com o Brusque em 1-1.
E mais um jogo em casa venceu o Guarani por 1-0. Já o Botafogo de São Paulo pela Copa Paulista venceu o Comercial por 4-1. Voltando para o Brasileirão Série B, fora de casa perdeu para o Ituano por 3-2 e na Copa Paulista 0-0 com o Barretos fora de casa. Classificação do campeonato para as duas equipes, o Botafogo ele é o 14º colocado com 17 pontos, em 13 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, e o CRB ele é o 17º colocado com 13 pontos, em 12 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do CRB será em casa contra o Ituano, e o Botafogo de São Paulo também joga em casa contra o Brusque. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem boa para o CRB, né? 4 partidas aí com vitórias, há um empate entre eles e uma vitória para o Botafogo de São Paulo. O último confronto foi no mês 8 de 2023 na casa do CRB, empate em 0-0. Antes disso, no mês 4 de 2023, na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 2-0. Em alguns vídeos anteriores eu tinha falado que o Botafogo é um time difícil, né, de tomar gol, um time que se defende muito bem. Logo depois de eu ter dito isso aí, tomou 3 gols do Ituano. Fala sério, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. Mas eu continuo mantendo essa minha opinião. O Botafogo é um time defensivamente muito chato, né, de conseguir passar pela defesa e fazer gols. Acredito que o CRB vai ter um pouquinho de trabalho. O CRB, mesmo estando numa posição ruim aí na tabela, é um time que quando joga em casa, por enquanto, tem o apoio da torcida, né? Precisa sair da zona de rebaixamento. E como o Botafogo não tem uma vantagem tão grande assim nos números, para essa partida aqui, eu tô indo de CRB e empate entre eles. Jogo 8, Operário e Goiás. O último jogo do Operário perdeu para o América por 2-0 fora de casa. Fora de casa também empatou com o Paysandu em 1-1. E em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0. Já o Goiás, em casa, perdeu para a Chapecoense por 2-1, em casa venceu o América por 2-1 e fora de casa perdeu para o Vila Nova por 1-0. Classificação do campeonato, o Operário ele é o 8º colocado com 22 pontos em 14 jogos, tem 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e o Goiás ele é o 9º colocado com 21 pontos em 14 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Operário é em casa contra o Novo Horizontino e o Goiás vai jogar fora de casa contra o Guarani. Últimos confrontos entre eles, não há nenhuma vitória para o Operário, há um empate entre eles e uma vitória do Goiás. O último jogo foi somente em 2021 na casa do Operário, empate em 1-1. No mesmo ano, em julho de 2021, na casa do Goiás, o Goiás venceu por 1-0. A Série B é um campeonato que está totalmente embolado, né? Você olha ali a pontuação desses dois times, a diferença é tão pequena, né? A diferença de 1 ponto somente. Como eu tinha dito em vídeos anteriores, do primeiro até o 11º, tá todo mundo muito próximo. Os times muito equilibrados. Essa aqui é uma partida que pode acontecer qualquer coisa. O Operário é um time que vem surpreendendo. Teve essa derrota aí para o América, né, por 2-0, mas é um dos times que estão lá na ponta, né, e não tá tão longe assim do Operário, né? O Goiás já teve esse tropeço aí contra a Chapecoense. E aqui no meu palpite, né, para dar uma blindada aí, eu tô indo com duplo. Eu tô indo de Operário e Goiás nessa partida aqui, em busca também de uma surpresa aí, se for a vitória do Goiás, né? Jogo 9, Barcelona e Bragantino. O último jogo aí do Barcelona perdeu fora de casa para o Muxiruna por 1-0. Antes disso, em casa pela Libertadores, venceu o Cobresal por 2-1. E em casa pelo Campeonato Equatoriano, venceu o Universitário por 3-0. Já o Bragantino perdeu fora de casa para o São Paulo por 2-0. Em casa venceu o Atlético Goianiense por 3-1. E fora de casa empatou com o Cuiabá em 1-1. Eu trago aqui em desempenho que o Barcelona, dos seus últimos 5 jogos, 4 ele conseguiu vencer. E o Bragantino, dos seus últimos 4 jogos, 3 jogando fora, ele perdeu. Próximo jogo aí do Barcelona será pela Copa Sul-Americana contra o próprio Bragantino, só que fora de casa. E o Bragantino, antes dessa partida, vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa. Confrontos entre eles não há muita coisa. E aqui nesse palpite, eu tô levando em consideração que o Bragantino tá dando prioridade, né, para essa partida, porque a Copa Sul-Americana é um campeonato que paga muito bem, né, o time vencedor. Então estou acreditando aí que o Bragantino vai vir com força máxima. Eu acho que eu já fiz essa pergunta em vídeos anteriores. Esse Barcelona aqui, se for o Barcelona de Guayaquil, eu não tô lembrado se tem ou não altitude. Se for possível, o pessoal deixar aí nos comentários, vai ajudar bastante aí para quem estiver assistindo os vídeos. No meu palpite aqui, eu tô indo de empate seco entre eles, caso não tenha altitude. Se tiver altitude, no meu segundo vídeo aí, pode ser que eu venha de dupla aqui entre Barcelona e empate. Jogo 10, Fortaleza e Vitória.
Último jogo do Fortaleza, jogando em casa, venceu o Fluminense por 1 a 0. Fora de casa, perdeu para o Vasco por 2 a 0 e em casa venceu o Juventude por 2 a 1. Já o Vitória, em casa, venceu o Criciúma por 2 a 1. Fora de casa, perdeu para o Corinthians por 3 a 2 e em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 1 a 0. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o 7º colocado com 26 pontos, tem 15 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já o Vitória ele é o 15º colocado com 15 pontos, em 16 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza é em casa contra o Atlético Goianiense e o Vitória vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Fortaleza, 1 empate e 1 vitória para o Vitória. O último confronto foi pela Copa do Nordeste esse ano, no mês de março, vitória do Vitória fora de casa por 1 a 0. Antes disso, somente em 2022, na casa do Vitória, o Fortaleza venceu por 1 a 0. Eu não sei porquê, mas não está atualizado. Ali tá falando que o último jogo do Fortaleza foi contra o Fluminense por 1 a 0. Mas o Fortaleza ele jogou ontem contra o Flamengo e venceu o Flamengo no Maracanã por 2 a 1. Jogou muito bem, houve até um gol de empate, né, do Gabigol quase no finalzinho, né, mas estava impedido aí por alguns milímetros, né, mas mesmo se o Fortaleza tivesse empatado com o Flamengo, seria um ótimo resultado, porém ganhou, né, um resultado melhor ainda. Para essa partida aqui, depois da partida do Flamengo, o Fortaleza jogando em casa, né, contra um time inferior aí que o Flamengo não tem como, né, eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Jogo 11, Palestino e Cuiabá. Último jogo aí do Palestino, fora de casa empatou pela Copa Chile contra o Santiago Wanderers. Antes disso, em casa, pelo mesmo campeonato, venceu por 3 a 0 o Barnechea, também pela Copa do Chile. Já na casa do Barnechea aí, perdeu de 3 a 2. O Cuiabá tá vindo de empate contra o Flamengo em 1 a 1. Antes disso, em casa, perdeu para o Botafogo por 2 a 1 e em casa empatou com o Bragantino em 1 a 1. Aqui em desempenho, nos seus últimos 4 jogos, o Cuiabá nos 4 fez gol. E o Palestino, nos últimos 4 jogos, em 3, ele conseguiu marcar. Próximo jogo aí do Palestino é contra o Everton de Vina, pelo campeonato chileno. E o Cuiabá vai jogar em casa contra o Fluminense. Confrontos entre eles não há. E para essa partida aqui, sinceramente, não vi jogos do Palestino. Mas o que está apresentando o Cuiabá, acredito que tenha força, né, para vencer esse time chileno, mesmo fora de casa, caso vá com o time titular, né, priorizando o campeonato. Então, para esse meu palpite aqui, eu tô indo seco na vitória do Cuiabá. Jogo 12, Vila Nova e Santos. Jogo bom também, hein? Duas equipes que estão brigando lá em cima. O último jogo aí do Vila Nova foi contra o Amazonas, venceu fora de casa por 2 a 1. Fora de casa também contra o Curitiba, empate em 1 a 1 e em casa venceu o Goiás por 1 a 0. Já o Santos, né, venceu o Ceará fora de casa por 1 a 0. Em casa venceu a Chape também por 1 a 0 e fora de casa empatou em 0 a 0 contra o Mirassol. Classificação do campeonato, o Santos por enquanto ele é o primeiro colocado com 25 pontos. Em 14 jogos tem 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Vila Nova ele é o terceiro colocado com 24 pontos. Em 14 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Olha o que eu disse aqui sobre o campeonato Série B está embolado, né? Próximo jogo aí do Vila Nova é contra a Ponte Preta fora de casa e o Santos vai jogar em casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles não há nesses últimos tempos, né? E aqui mais uma partida aí da Série B super equilibrada. Vila Nova muito forte dentro de casa, vem apresentando um bom futebol. Começou mal o campeonato, mas hoje tá bem melhor, tá brigando aí pelo acesso da Série A. E para esse jogo ali, mesmo o Santos não fazendo muitos gols, né? Mas também é um time que toma poucos gols. Pode ser que vença essa partida aqui por 1 a 0. Eu tô acreditando aqui num bom jogo entre eles, mais aberto e disputado, né? Então por esse motivo eu tô indo de duplo também. Eu tô indo de Vila Nova e Santos, viu? Mas é um joguinho que cabe um triplo também. Jogo 13, Novo Horizontino e Chapecoense. Último jogo aí do Novo Horizontino, fora de casa venceu o Avaí por 1 a 0. Em casa empatou com o Mirassol em 1 a 1 e fora de casa venceu o Sport por 2 a 1. Já a Chapecoense, fora de casa venceu o Goiás por 2 a 1. Fora de casa perdeu para o Santos no finalzinho do jogo, né, por 1 a 0 e em casa perdeu para o Paysandu. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino ele é o 7º colocado com 22 pontos, em 14 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e a Chape ela é a 12ª colocada com 17 pontos, em 14 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Novo Horizontino é fora de casa contra o Operário e a Chapecoense vai jogar em
casa contra o Sport. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Novo Horizontino, há 2 empates e 2 vitórias para a Chapecoense. O último confronto foi no mês 8 de 2023, na casa do Novo Horizontino, a Chape venceu por 2-1, e em casa, no mesmo ano, só que no mês 5 de 2023, esse jogo foi empate em 1-1. Outro jogo que considero bem equilibrado, o Novo Horizontino é um daqueles times também que tomam poucos gols, tá muito bem no campeonato, né? Se a gente ver, ele tá com 22 pontos, só 3 pontos atrás aí do Santos. É uma partida que vale muito para as duas equipes, né? Porque a Chape ali mesmo em 12º lugar, pode ver que não tá muito longe do Novo Horizontino, né? São apenas 5 pontos. Se vencer essa partida vai para 20 e já cola ali nos líderes, né? Então, tô considerando uma partida aí que vai ser dura para as duas equipes e com muito equilíbrio aqui nos números, mesmo o Novo Horizontino não tendo um retrospecto bom de vitórias contra a Chapecoense, eu tô indo de vitória do Novo Horizontino e empate entre eles. Jogo 14, Cerro Porteño e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Cerro Porteño, fora de casa, um amistoso contra o Kilmarnock, venceu por 2-0. Pelo Campeonato Paraguaio, venceu o Clube Nacional fora de casa por 2-0. E outro jogo pelo Campeonato Paraguaio, em casa perdeu para o Luquenho. Já o Atlético Paranaense, em casa perdeu para o Bahia por 3-1. Fora de casa, venceu o Atlético Goianiense por 2-1. E em casa perdeu para o São Paulo por 2-1. Aqui em desempenho, o Cerro Porteño, né, dos seus últimos 6 jogos, 5 ele faz menos que 2 gols e meio. Já o Atlético Paranaense, fora de casa, em seus últimos 6 jogos, 5 também faz menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Cerro Porteño será contra o próprio Atlético Paranaense fora de casa, e o Atlético Paranaense antes desse jogo vai ter um confronto aí contra o Bragantino fora de casa. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa. Vitória do Cerro Porteño, né, lá em 2019, na casa do Atlético Paranaense. Bom, pelo que vem apresentando o Atlético Paranaense, acredito ter futebol para vencer o Cerro Porteño lá. É um jogo difícil. Cerro Porteño é um time tradicional que sempre está nas Copas da América do Sul. Porém, né, o futebol do Atlético Paranaense é possível sim vencer essa partida lá. Por esse motivo eu tô indo de Atlético Paranaense seco, mas se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, dá para colocar um duplo no empate também. Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1135 foram essas. Lembrando que ela já vem acumulada por ser final 5. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, ative todas as notificações, deixe seus comentários. Se você tiver mais informações, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma crítica, fique à vontade aí nos comentários. Curta, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. E é isso, desejo para vocês aí um bom final de semana. Boa sorte na Loteca 1134, está super mega acumulada. E se não tiver vencedor, imagina o prêmio dessa Loteca 1135, hein? Vamos para cima aí desses 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!